Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 21 de novembro de 2014. Nós estamos juntos há 817 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 70 e 71. Como você tem acompanhado, nós estamos lendo os últimos capítulos do Antigo Testamento que nos faltam ler. E sobraram aqueles salmos cuja data nós não conseguimos identificar, cujo contexto nós não pudemos relacionar a partir de informações, seja do cabeçalho do salmo, seja do conteúdo do salmo. E nós estamos aproveitando essa leitura para contar um pouco para você sobre a história da composição do livro e das conexões que existem entre essas músicas que originalmente circularam como unidades isoladas, mas que quando foram compiladas com um critério, com um propósito. E os Salmos 70 e 71 nos ajudam a entender algumas coisas. No caso do Salmo 70, você pode conferir que os versículos deste salmo, os 5 versos, são quase que idênticos ao trecho de um outro salmo, o Salmo de número 40, que é claramente atribuído a Davi também. Os versos 13 a 17 do Salmo 40 são o Salmo 70. Isso nos faz entender um pouco da história da composição do livro. Partes do Salmo 40 foram tornadas numa canção independente e foram cantadas por pessoas que fizeram sua própria compilação de salmos. Houve coleções isoladas aí. Então alguém guardou o Salmo 40 completo, outra pessoa guardou estes versos do Salmo 40, e o Salmo 40 completo fez parte de uma coleção, e esse pedaço que acabou virando o Salmo 70 fez parte de outra coleção. E quando o compilador final foi colocar tudo num volume só, que é o livro dos Salmos que hoje temos, ele manteve as duas canções, tá certo? Então, o comentário a respeito do Salmo em si e destes versos, você pode tranquilamente acompanhar lá quando estudamos o Salmo de número 40. O que é importante agora é ver que existe uma conexão entre o 70 e o 71. E você pode ver que a segunda parte do verso 1 do Salmo 70 diz: "Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me". E a segunda parte do verso 12 diz: "Deus meu, apressa-te em socorrer-me". São salmos que estão aqui colocados lado a lado por conta do pedido de socorro para Deus. E se o Salmo 70 invoca versos de um outro salmo, que é o Salmo 40, o Salmo 71 faz isso em escala ainda maior. É conhecido o Salmo 71 como Súplicas de um Ancião. Esse é um título editorial, não faz parte do original, mas esse é o salmo da pessoa idosa, que ao final da vida, e a gente sabe disso porque ele está falando da sua velhice no verso 9, por exemplo, esse autor idoso ao final da vida está citando muitos outros salmos e fazendo das canções anteriores, que ele já conhecia, o seu próprio canto em direção a Deus, suplicando por ajuda. Assim é que se você pega esse ancião que está fazendo a oração, que hoje compõe o Salmo 71, o que ele fala? Ele fala: "Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado". Os versos de abertura do Salmo 71 correspondem muito proximamente aos versos de abertura do Salmo de número 31. "Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça", e assim vai. Você compara então a abertura do Salmo 71 e vê que há elementos ali do Salmo 31. Na sequência, o idoso pede a Deus que o livre das mãos do ímpio. E dos versos 4 a 6 você vai perceber uma semelhança muito grande com o versículo 9 e os versos seguintes do Salmo 22. Aquele salmo em que Davi está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste?", e descreve a perseguição dos seus inimigos. Depois, você vai ver no verso 9 a ideia de "não me rejeite, Senhor", muito semelhante àquilo que Davi fala no Salmo 51, verso 11. "Não te ausentes de mim, ó Deus", a gente já viu, não é? Verso 12, que tem semelhança com o Salmo 70, "dá-te pressa em socorrer-me", mas também tem semelhança com o Salmo 38, seus versículos 21 e 22. E assim a gente segue. Lá no verso 13 é dito: "Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma", muito semelhante ao que está escrito no verso 26 do Salmo 35. E assim o que nós temos aqui é a oração de um homem idoso que já conhecia muitos salmos.
e que se apropriou das experiências dos seus irmãos no passado, que tinham composto canções que ele conhecia, que ele cantava, e ele então fez a sua oração a Deus, seguindo os exemplos que lhe tinham sido deixados, usando as palavras daqueles que oraram antes dele. E é assim que eu e você devemos fazer, nos voltarmos para o livro dos Salmos como uma coleção de canções que nos ensinam, que são o modelo da oração que o próprio Deus deixou para nós. Orar com os salmos é muito piedoso. E quando nos faltam as palavras, e quando não sabemos o que dizer, é muito apropriado que nos voltemos à palavra de Deus e usemos o guia dos nossos irmãos que foram dirigidos por Deus e inspirados pelo Espírito Santo na maneira de orar, para que possamos orar de forma que Deus se agrade de nossas preces. Assim é o livro dos Salmos. E então, se o Salmo 70 extrai palavras do Salmo 40, o Salmo 71, que também fala, Deus meu, apressa-te em socorrer-me, extrai palavras do Salmo 31, do 22, do 51, do 38, do 35, e exibe aquela mesma confiança em Deus, apesar de haver dificuldades, que já foi exibida em todos aqueles salmos de lamento que nós estudamos quando vimos a vida de Davi e a sua perseguição por Saul e coisas semelhantes. Desta forma, mais uma vez estamos sendo aqui impactados pela utilidade do livro dos Salmos, pela ampla gama de emoções que são cobertas nestas preces, pelo critério lógico que nos é apresentado na maneira como esse livro foi organizado de forma a ser um socorro eficiente para o povo de Deus. E assim, mais uma vez, muito temos a aprender nestas leituras que estamos fazendo. Minha oração é que você se aproprie disso e que você possa, de fato, orar com os salmistas. E, quando for orar, se valer de todo este recurso maravilhoso que Deus está lhe oferecendo aqui neste livro espetacular. E você então possa orar como fez esse ancião, como fez esta pessoa, Davi, em suas dificuldades. E que Deus te socorra e que, guiado pelo Espírito Santo, você ore de maneira informada, de maneira bíblica, de maneira piedosa. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.